A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos. Hoje temos o prazer de entrevistar o Dr. José Francisco da Silva Vieira, médico gastroenterologista, né? E nós estaremos falando aqui sobre também a quinta caminhada das doenças de Crohn e retocolite ulcerativas. Muito bem, Dr. José Francisco, bom dia, é um prazer tê-lo aqui conosco. Estar aqui, podendo participar do seu programa aqui e esclarecer algumas dúvidas e poder divulgar a nossa caminhada, o nosso grupo de doença inflamatória intestinal. Doutor José Francisco, como é ser um médico gastroenterologista? Pois é, o médico gastroenterologista é aquele especialista que cuida da doença do aparelho digestório, antigamente chamado de aparelho digestivo, hoje a gente chama de aparelho digestório. É uma especialidade muito gratificante, muito interessante, porque a gente tem a oportunidade de abordar o paciente como um todo, não somente a doença orgânica, mas também o paciente como um todo, visto como a mente e corpo. Isso ajuda muito no tratamento, é muito gratificante poder tratar e os resultados que a gente obtém. Hoje em dia, com o estresse, né, que a população vive, com a má alimentação, fast food, essa alimentação não regular, uma alimentação... Tudo colabora para isso, né? Isso, tudo, né? Contribui para alterar o aparelho digestório e, enfim, aparecer as complicações que vai ser o dia a dia no nosso consultório de gastroenterologia. Certo. O que caracteriza a doença de Crohn? Bom, a doença de Crohn é uma doença inflamatória crônica, ou seja, é um processo inflamatório do intestino. O que a gente pode falar? O processo inflamatório do intestino é qualquer doença que inflama o intestino. Convencionou-se a chamar doença inflamatória intestinal duas doenças, que são a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. A doença de Crohn também é uma doença, como eu já disse, né, de caráter crônico, inflamando o intestino, não tem cura até o momento, é um tratamento crônico, como diabetes, como hipertensão arterial, a pessoa tem que tomar um remédio para o resto da vida. Uhum. São doenças que cursam com dor abdominal, diarreia, vômito, emagrecimento. Certo. Esse sistema imunológico extremamente alterado vai agredir o próprio organismo? Exatamente. Ainda não se tem uma causa conhecida especificamente o que vai levar à doença inflamatória intestinal, a doença de Crohn. Sabe que existem 3 fatores. O fator genético, ou seja, alguém na família tem um gene, né? Eu ia até perguntar isso, se há fatores genéticos envolvidos na doença. É um fator genético, mas não hereditário. Não necessariamente se alguém na família tem, outra pessoa vai ter. Uhum. Tem o fator ambiental, que está relacionado com o uso que a gente tinha acabado de falar, com o de uma má alimentação, com processo infeccioso durante a infância, com muito uso de antibiótico quando criança. E o fator imunológico, né, que é o fator da imunidade da pessoa. Em um determinado momento, por algum motivo, o organismo agride o próprio organismo. Esses 3 fatores juntos, o fator genético, o fator ambiental e o fator imunológico. Esses 3 fatores juntos, tem que ser os 3 juntos, em um determinado momento, a gente não sabe por quê, ele vai abrir o quadro da doença de Crohn. Tá? A gente não sabe ainda em que momento da vida vai abrir isso. Né? Quando tem contato com uma bactéria que entra pelo aparelho digestório, a pessoa normal destrói a bactéria e pronto, está acabada a resposta imunológica. Né? Na doença de Crohn haveria uma resposta exagerada que agrediria não só a bactéria, mas o aparelho digestório também? O que acontece? Quando todos nós temos, de vez em quando, um processo inflamatório no intestino.
qualquer gastroenterite, uma intoxicação alimentar, isso causa um processo inflamatório na mucosa do intestino. O organismo tem um organismo próprio de defesa que vai agredir que vai proteger contra essa agressão, ele fica inflamado, mas isso é um processo limitado, dura 4 horas, 8 horas, 12 horas, depois esse processo inflamatório desaparece. Quem já tem uma predisposição, né? Já, como eu tinha comentado anteriormente, isso, em vez de desaparecer num determinado momento, isso forma um ciclo, perpetua, e aí começa a aumentar o processo inflamatório, evoluindo para uma doença crônica, como é o Crohn. Certo. O senhor já disse que há fatores genéticos envolvidos na doença, né? Sim. Há famílias com mais casos da doença? Sim. Eu tenho pacientes que são irmãos, pai e filho, são irmãs, e foi feita uma pesquisa que geralmente, às vezes, os gêmeos monozigotes são aqueles que nasceram na mesma placenta, são iguais, né? Eles têm a maior tendência em desenvolver a doença também. Quais são os outros fatores de risco para a doença de Crohn? A gente tem aí esses 3 fatores que havia comentado, o fator ambiental, o genético e o imunológico. O ambiental que o senhor se refere justamente à má alimentação. Exatamente, uma má alimentação. Não é que a pessoa esteja comendo mal, é que ela está comendo coisas que não devem Exatamente. comer, né? A ingesta, por exemplo, quando muito criança usa de antibiótico, às vezes quando a criança usa muito antibiótico, isso altera toda a flora intestinal, que hoje a gente usa o termo microbiota intestinal. Então isso vai alterando toda a microbiota intestinal e vai alterando o mecanismo de proteção do intestino. Isso aí, no decorrer dos anos, em determinado momento, a bomba estoura, né? Exatamente. Apesar dos fatores genéticos guardarem relação com a doença, a suspeita recair especificamente sobre determinados genes, sozinhos eles não explicam sua ocorrência. O senhor já disse quais os fatores ambientais também considerados fatores de risco. Essas comidas tipo fat food, né, são muito... elas não são... Talvez pelos condimentos ou pela natureza delas? Pois essas coisas de fast food são alimentos muito gordurosos, muito condimentados. É uma alimentação, às vezes, com pouca fibra. O fast food que a gente está falando é essa comidinha ali dessas lanchonetes. Isso aí, né? Não é agradável nem para o aparelho digestivo, nem para o aparelho cardíaco. Porque tem pessoas que parecem que só sabem comer isso, né? As pessoas, por ser uma coisa muito mais simples de se fazer, um lanche mais rápido. Mas também é mais prejudicial. Exatamente. Né? No dia a dia, às vezes as pessoas não se dão conta, ou às vezes, pelo próprio modo de vida, não tem tempo de fazer uma boa alimentação, acabam comendo fast food. E é realmente um grande prejuízo para a saúde como um todo. Certo. A doença é mais comum em homens ou em mulheres? Havia uma predominância de algum tanto a retocolite quanto a doença de Crohn num determinado século, mas atualmente agora já está mais ou menos equilibrado. O senhor já disse os principais sintomas da doença. Quais são os principais sintomas da doença? Como é que a gente pode achar que seja portador? Algo que nos deu alerta. Pois é. O que acontece? A doença de Crohn, como a retocolite ulcerativa, são doenças que às vezes são difíceis de fazer o diagnóstico. Por quê? Porque às vezes ela nem sempre abre aquele quadro agudo, né, clássico. Ela começa com um quadro insidioso, ou seja, a pessoa tem uma dorzinha abdominal, tem um episódio de diarreia, aí ela atribui alguma coisa que ela comeu, acha que foi alguma coisa que comeu, ou acha que foi uma verminose, e não vai procurar ajuda médica. Isso se repete, né? Às vezes aí ela procura um serviço médico, aí é tratado como verminose ou como um gastroenterite. E vai se arrastando. Enquanto isso, o processo inflamatório está aumentando, está ocorrendo. Isso, em determinado momento, esse processo inflamatório aumenta tanto que a pessoa vai abrir aquele quadro agudo, ou seja, com muita dor abdominal, com febre, diarreia, evacuando sangue, ou então até com obstrução intestinal, ou seja, o intestino obstrui e a barriga fica inchada. E aí, às vezes, é descoberto na mesa de cirurgia que tem doença de Crohn.
Eu já tenho alguns pacientes que foram descobridos dessa maneira, na cirurgia que conseguiu saber o diagnóstico. Né? E justamente por ser um processo insidioso. Se a gente não pensar na doença inflamatória intestinal, a gente não faz diagnóstico. A própria pessoa, por isso que é importante a nossa campanha para divulgar isso aí. Certo. Sintoma persistente, diarreia, dor abdominal, não fique só fazendo dieta, só tomando remédio. Procure o seu médico para tentar investigar. Lógico. Aliás, qualquer doença a gente tem que procurar médico, né? Exatamente. Esse negócio aqui do brasileiro tem mania de se automedicar. Exatamente. É um terror, né? É o remedinho daqui, outro dali. Remedinhos caseiros. O meu amigo tomou um remedinho que melhorou, então vou tomar aquele remédio. E cada ser humano é diferente um do outro. Cada um tem uma resposta diferente. Tem uma reação, diferente. exato. O número de casos de doença de Crohn é maior no momento porque aumentou a eficácia do diagnóstico ou porque a população está ficando mais doente mesmo? Isso aí era uma grande dúvida que se tinha. É aquela do biscoito, né? Se ele é mais crocante, se ele é crocante ou... Se vende mais que é mais crocante, ou se é mais crocante que vende mais. Hoje em dia a gente sabe que realmente tem aumentado o número... Tem acompanhado as duas coisas, né? As duas situações. Realmente, a gente tem aumentado o número de doença e a gente tem aumentado também o número de diagnóstico, porque aumentou a facilidade, entre aspas, né, de fazer o diagnóstico, porque são diagnósticos caros, são diagnósticos invasivos, isso às vezes afasta até o paciente de fazer o diagnóstico. Mas realmente o número de doença, na nossa experiência, né, do dia a dia, nossa experiência de clínica, e nos outros trabalhos que a gente vê também, no Brasil e no mundo inteiro, a gente vê que realmente a doença está aumentando. Está aumentando, né? Qual é a situação do Brasil em relação à doença de Crohn? Olha, a gente não tem uma estatística no país, tá? Como todo tipo de doença, no Brasil a gente não trabalha assim com estatística. A gente tem estatística de alguns serviços, né? E no Brasil a gente sabe que realmente está aumentando muito, tem uma predominância maior na região sul e sudeste, porque essas doenças são consideradas uma doença de zona urbana, de país industrializado. Interessante. Porque os alimentos não são tão naturais, né? Que a gente considera que ela de país industrializado e ela é urbana e não rural. Tá? A incidência... Talvez porque o pessoal no campo tem uma vida mais calma, mais tranquila, e a gente na cidade tem a vida mais agitada. Né? Que a gente coloca sempre entre aspas, a teoria da higienização. Ou seja, quando a pessoa vive no primeiro mundo, né, no país industrializado, ou vive muito em região urbana, ela passa a ter pouco contato com a terra, com o antígeno, e quando criança, ela não fica sempre muito calçada, não brinca com a terra. Isso aí, quando a criança brinca com a terra, tem contato com algum antígeno, né, alguma bactéria, isso aí vai criando, ao longo do tempo, um anticorpo. Tá? E isso aí vai criando uma certa proteção. Na área urbana, nos países do primeiro mundo, isso não existe. Ainda mais agora, que só fica computador. Só computador, acabou celular, aquela celular, né? Exatamente. O problema é sério. E aí facilita lá na frente não ter esse anticorpo para proteger. Uhum. Em que idade a doença costuma instalar-se? Ela tem uma idade própria ou... As estatísticas mostram, e a nossa experiência clínica também, ela começa em torno da faixa de 12 anos até os 40, 45. Cedo, né? E tem até criança com 3 anos. Que já tem? Já tem. Nossa. Tem paciente que começou com 2 meses de idade. Então... Como é que é feito esse diagnóstico, doutor José Francisco? Pois é. O diagnóstico, não existe um diagnóstico próprio. Tá? Vai depender do quadro clínico, a gente depende do quadro clínico, ou seja, o que o paciente está sentindo? Dor abdominal, diarreia, anemia, febre, pode dar déficit de crescimento na criança, é uma coisa que a gente tem que pensar. Precisa de um exame de sangue para ver se tem anemia, se tem processo infeccioso, precisa de um exame de imagem, colonoscopia, ressonância magnética, tomografia. Então, é um conjunto, né, de exames associado ao quadro clínico, com a biópsia, que a gente vai fechar um diagnóstico. Certo. A pessoa portadora dessa doença fica desnutrida, não? Fica. A desnutrição é provocada basicamente pela diarreia? O que acontece? Quando a pessoa fica
tem a doença, o intestino fica inflamado, ele fica inchado, ele tem úlceras, ele fica vermelho, né, porque ele está inflamado, passa a ter úlcera, erosões, que são as feridinhas, e úlceras. E ele vai sangrar, pode sangrar. Quando ele sangrar, perde proteína e deixa de absorver nutrientes. Perde proteína e deixa de absorver os nutrientes, vitaminas, sais minerais. Isso tudo vai comprometendo a saúde da pessoa. Ela vai emagrecer, vai perder peso, até porque ela vai perder também a vontade de comer, porque ela vai estar com mal-estar. E aí ela acaba emagrecendo. E na criança, uma coisa importante, às vezes crianças, uma coisa que ajuda a gente a fazer o diagnóstico também é o déficit, né, de crescimento. De crescimento. A doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, dificulta o crescimento justamente por causa desses fatores nutricionais. Certo. Feito o diagnóstico, como se orienta o tratamento? Aí a gente tem que ver o grau de atividade da doença. Até que ponto ela já evoluiu? Né? Como é o grau de atividade da doença. Na verdade, quando a gente faz o diagnóstico, a gente tem que ver qual parte do intestino que está comprometida. E como a gente está falando da doença de Crohn, depois a gente vai falar da retocolite ulcerativa, a doença de Crohn é a doença que compromete da boca até o ânus, ou seja, ela compromete todo o aparelho digestório. A maior incidência dela é na parte do final do intestino delgado com o seco, ou seja, do intestino fino, ali começando o intestino grosso, né, o que é o cólon. E o cólon são as regiões que ficam mais comprometidas. A doença de Crohn pode causar estenose, ou seja, ela diminui a luz por onde passa o alimento ali, causando a área de estenose, um fechamento do intestino. Isso vai causar dor, a sensação de cheio, a pessoa come, sente cheia, sente cólica e tem diarreia. E isso aí a gente vai ter que usar medicamentos. Aí existe, para determinado grau de atividade, a gente vai usar determinado grau de medicamento. Existem aqueles medicamentos chamados os anti-inflamatórios tópicos, que seriam a mesalazina, a sulfasalazina. Existe o uso dos imunossupressores, que é a azatioprina, metexato. E existe agora os chamados biológicos, que é a linha mais top, né, de tratamento, que no Brasil a gente tem o infliximab e o adalimumab. Certo. A via de administração dessas drogas, qual é o tipo de via? Só oral mesmo? Quanto tempo dura o tratamento? Pois é, aí é que eu estou te falando. Os chamados medicamentos anti-inflamatórios tópicos, né, que seria a mesalazina, a sulfasalazina, esses são de via oral, além do supositório também, né, que tem a mesalazina supositório. Quando tem a doença é lá no final, no reto, já ali pode-se colocar supositório ou fazer um Crister também. A azatioprina, que é um imunossupressor, ele é via oral também. Agora, os agentes chamados biológicos, né, que é feito de proteína, o infliximab é feito por via venosa, é feito no hospital, e o adalimumab é uma medicação subcutânea que a pessoa faz como se fosse insulina, debaixo da pele, de 14 em 14 dias. A pessoa consegue... a pessoa consegue levar uma vida normal com essas drogas? Tomando essas drogas? Sim. No início, ela vai ter uma dificuldade de lidar com isso. O que acontece? Por essas doenças acometerem nessa faixa etária de 12 anos, 14 anos, até os 45 anos, com pico acima dos 60 anos, causa um grande comprometimento psicossocioeconômico, porque está cometendo a pessoa na fase mais produtiva dela, ou seja, na fase que ela está estudando, que ela está começando a trabalhar, está entrando no mercado de trabalho. Isso afasta a pessoa do trabalho, né? Do convívio social, afasta ela da faculdade, do colégio, porque ela tem diarreia. Imagina uma pessoa evacuando 10, 15 vezes por dia. É terrível. Com dor, com febre, né? Chega no trabalho, o patrão vai entender que a pessoa não está querendo trabalhar. Está indo no banheiro tantas vezes, a pessoa não está querendo trabalhar, está mandando embora. Isso aí compromete demais a situação socioeconômica, a pessoa acaba entrando no isolamento, né? Depois, com o tratamento, ela vai melhorar esse quadro.
Aí ela vai levar uma vida normal, só que ela vai ter que usar o remédio pro resto da vida. Não tem cura, né? Não tem cura, é tratamento contínuo, como o diabetes, a hipertensão arterial. Certo. A pessoa tem que entender... Existe uma outra opção de tratamento ou não? Não. Não existe. Até o momento, não. São essas medicações que a gente tem que usar pro resto da vida. Até o momento não tem cura, porque a gente não sabe exatamente a causa exata. A gente sabe de alguns fatores que predispõem à doença. Doutor José Francisco, vai fazer um intervalo um instantinho, já voltamos já. Imperial Petrópolis. Rádio Imperial, a mais querida de Petrópolis. AM 1550. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Nossos amigos aí da Rádio Imperial, estamos novamente no ar. Nós hoje estamos entrevistando aqui o Dr. José Francisco, médico gastroenterologista. Estamos falando sobre a doença de Crohn e as doenças da retocolite ulcerativa. E também sobre a caminhada que vai ter, a 5ª caminhada para a divulgação dessas doenças realmente, que vai acontecer dia 8, né, doutor José Francisco? Dia 7. Dia 7. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. O doutor José Francisco, que estilo de vida deve adotar o paciente que tem a doença de Crohn? Bom, em princípio, no momento da crise, né, ele tem que fazer uma certa restrição dietética, mas depois ele vai levar uma vida normal. Normal. Vai poder fazer o seu esporte, praticar esporte e levar uma vida normal. Até deve levar a vida normal. Mas tendo sempre o cuidado na alimentação. A alimentação... a cuidar da alimentação é para todo mundo. Né? Pois é, que a gente acha que é só na hora da dor de barriga, né? Não, é justamente mas na dor de barriga que a gente... Tem que ser para todo mundo, para ajudar a prevenir, fazer uma prevenção e fazer uma alimentação saudável. Essa dieta tem que conter mais fibra, como é que é? Na verdade, a dieta rica em fibra é boa para todo mundo, para prevenir doença, tanto não só para o aparelho digestório, mas para a parte cardiovascular também. Então é importante fazer uma alimentação bastante rica em fibra, né, evitando os alimentos gordurosos, condimentados, enlatados, embutidos, né? Alguma restrição a álcool? Não, ele pode até tomar, não vai ser aquela coisa exagerada, não vai ser o dia a dia, mas de vez em quando, como para todo mundo, não deve ser o dia a dia, né? Mas, porque cada pessoa responde de uma maneira. É, né? lógico. Mas vai poder tomar sua cervejinha, de vez em quando, não tem restrição a isso. Nenhuma, né? O estresse influi sobre o aparecimento da doença de Crohn? Tem uma importância muito grande. A gente tem até aqui a nossa vamos apresentar aqui a doutora Josiane Garcia, né, professora da UCP, psicóloga. Doutora Josiane, bom dia. A senhora poderia falar mais sobre essa parte, né, do estresse sobre o aparecimento da doença de Crohn? O que o estresse pode provocar? Sim, o estresse é uma situação muito importante na vida, como o doutor está falando, né? A dieta deve ser uma questão olhada para qualquer pessoa, né? Eu diria a mesma coisa para o estresse, né? O estresse também há uma interferência não só em relação às doenças inflamatórias intestinais, como de uma forma geral, né? Para o psiquismo de qualquer um. Né? As situações estressantes, elas têm suas consequências. O que a gente verifica dentro das doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, é que esse ponto é bem importante, né? É comum a gente verificar, antes do aparecimento dessas doenças, né, situações estressantes bem localizadas. Então, é uma situação a ser verificada, né? Assim, no desencadeamento e durante todo o tratamento, né? Certo. Nas crises, a gente localiza isso. E essa situação estressante, ela é muito o que causa, né? O que seria um estresse, né? Essa situação, ela é muito variável e vai depender o que é estresse para um e o que é estresse para outra pessoa. Cada um tem uma reação diante dos fatos, né? Isso. Doutor José Francisco, o que vem a ser a retocolite ulcerativa? A retocolite ulcerativa, como eu te falei, são
duas doenças inflamatórias intestinais, o Crohn e a retocolite. Como diferencia uma de outra? Pois é, o que acontece? Aquilo que eu te falava. A doença de Crohn pode acometer da boca até o ânus, ou seja, comete o estômago, o esôfago, o estômago, o intestino fino, o intestino delgado, o intestino grosso, e pode provocar fístula. A fístula, tanto a fístula entre as alças intestinais, como a fístula perianal, que é são comunicação do interior do intestino para fora. Em torno do ânus, saindo secreção, saindo fezes, saindo pus. Isso é doença de Crohn. A retocolite ulcerativa só acomete o intestino grosso, que é o cólon. Se tiver só no intestino grosso, às vezes dá uma certa dificuldade de fazer diagnóstico entre retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Mas uma vez que tiver só no intestino grosso e tiver fístula, a gente já sabe que é doença de Crohn, não é retocolite ulcerativa. Se tiver no intestino grosso e no intestino fino, a gente já sabe que é doença de Crohn, não é retocolite ulcerativa. Uma característica importante é que a retocolite ulcerativa, ela acomete todo o intestino. A doença de todo o intestino grosso. A doença de Crohn, ela é intercalada, ou seja, ela tem uma área inflamada com uma área boa, uma área inflamada, uma área boa. É uma que ajuda a fazer bem o diagnóstico de fazer, né? Em termos de sintomas, duas mais ou menos são parecidas. As principais características dessa inflamação provocada por essas doenças intestinais são dor abdominal, diarreia com sangue, febre, o emagrecimento, anemia. Tem as manifestações que a gente chama de manifestações extraintestinais, ou seja, tem a manifestação ocular, né, que pode provocar uveíte, pisclerite, a pessoa tem um processo inflamatório nos olhos, fica com a vista embaçada. Tem os processos de artralgia, as dores articulares provocando artrite, não artrite reumatológica, mas artrite relacionada com a atividade da doença inflamatória intestinal. Ela tem dor nas articulações, aí tem que tratar. Às vezes ela abre o quadro com dor articular e começa a tratar como uma artrite, como uma artrose. E depois que vai saber que é a doença que está em atividade provocando esse quadro. Pode dar doença dermatológica, doença na pele, pode provocar o eritema nodoso, que é tipo um abscessozinho na perna, fica vermelho, inchada. Pode dar também cálculo na vesícula, cálculo renal. Isso é muito comum quem tenha a doença inflamatória intestinal. Pode, principalmente na retocolite ulcerativa, comprometer o fígado. A doença é muito séria, né? É muito séria e pode provocar uma doença mais grave ainda, chamada colangite esclerosante. O fígado fica todo duro, que aí tem que fazer transplante, pode evoluir para câncer. E essas doenças podem, depois de 10, 15, 20 anos, evoluir para câncer. Então tem que começar a fazer um controle, tratamento mais sério, mais controle para evitar também, né? Isso aí, fazer um acompanhamento mais sério. O que diferencia a retocolite inflamatória das demais doenças inflamatórias que acometem os intestinos? Normalmente as outras doenças inflamatórias intestinal, quase todas têm cura. Tá? A gente pode tratar. A não ser a gente tem aí outras inflamatórias como a colite microscópica, que é a colite linfocítica, e a colite colagenosa. São duas doenças também que provocam dor, diarreia crônica, e com a colonoscopia normal, ela só acomete colo. E com a colonoscopia normal, só faz diagnóstico se fizer a biópsia, que a gente vai ver que aumenta muito o número de linfócitos, que são mecanismos de defesa, e as colagenoses também relacionadas com a reação ao processo inflamatório. Essas duas doenças não vão provocar esses processos tão complicados como na retocolite e na doença de Crohn, mas também tem o seu fator crônico também de diarreia. Quem faz uma colonoscopia consegue diagnosticar qualquer uma dessas duas doenças, tanto a retocolite quanto a doença de Crohn, ou não? Pois é isso que acontece. O diagnóstico com a colonoscopia, a gente só vai fazer o diagnóstico se tiver a doença no cólon, tanto a retocolite ulcerativa quanto a doença de Crohn. Mas como a doença de Crohn acomete o intestino delgado, o intestino fino, certo, às vezes a coluna não consegue chegar lá, aí a gente só faz diagnóstico do intestino fino se fizer um exame chamado enterorressonância magnética ou enterotomografia. Certo.
Como evolui a retocolite ulcerativa e quais os principais sintomas dela? Bom, a retocolite ulcerativa evolui um pouco diferente da doença de Crohn, né? Ela vai ter o caráter crônico também, dor abdominal, diarreia, e ela vai diminuindo com o passar dos anos, se não tratado, o intestino grosso vai virando como se fosse de uma forma tubular, vai ficando um tubo rígido, vai perdendo aquela elasticidade, tá? Que o intestino grosso tem. Aí vai ficando aquele tubo rígido, vai atrapalhando muito a vida da pessoa, com diarreia, ou pode, dependendo do caso, provocar até a constipação intestinal em vez da diarreia. Doutor Zé Francisco, como estabelecer a diferença entre uma diarreia comum, que às vezes todo mundo é acometido, né? Dessas que podemos adquirir no dia a dia, e a diarreia característica da retocolite antes de se formarem as úlceras? Pois é, isso é aquilo que eu estava comentando no início. Às vezes é difícil fazer o diagnóstico por isso, né? Porque quem tem a doença inflamatória intestinal, ou seja, quem tem doença com retocolite ulcerativa, vai ter diarreia. Mas nem toda diarreia exatamente, né? Porque senão daqui a pouco todo mundo está pensando que já está com problema. Eu sempre né? gosto de frisar isso bem, nem toda diarreia é isso. Eu, por exemplo, se tu comer uma carninha de porco mais gordurosa e fora de casa, eu já passo mal. Pois é. É bom só prestar atenção nisso, que nem toda diarreia é isso. Mas é importante atentar para aquilo que eu falei, que é uma doença insidiosa. Ela começa devagarzinho. Um episódio de diarreia, a pessoa acha que foi aquela azeitona que comeu, né? E aí vai, toma um remedinho, faz uma dieta. Tem uma dorzinha? Toma um remedinho, aí melhorou. Aí depois torna outro episódio, repete a mesma coisa. Ou às vezes até o próprio colega médico que não conhece a doença, não conhece o quadro, acaba, quando vai para emergência ou vai procurar uma emergência, e acaba tratando como uma gastroenterite. Isso é gastroenterite, isso é verminose. Aí passa o remédio para gastroenterite, passa o remédio para verminose, e a pessoa fica nesse quadro durante muito tempo. Aí só depois que complicar, que acaba fazendo o diagnóstico que complicou. Esse diagnóstico como é feito esse diagnóstico da retocolite ulcerativa? Pois é, isso aí vai ser isso que eu estou te falando. Se a pessoa procurar no início, fica mais fácil de fazer o tratamento. Mas o diagnóstico é feito através de colonoscopia e tomografia, né? Certo. Ou ressonância. Em que consiste o tratamento da colite ulcerativa? É o mesmo da doença de Crohn ou é diferente? Não, as medicações, tanto para o Crohn ou para a retocolite ulcerativa, são a mesma. É a mesma. Tá? Elas são doenças irmãs? São mais ou menos. Em termos imunológicos, tem alguma diferença entre as duas. Mas, de uma maneira geral, assim, a gente pode dizer que os sintomas são iguais, semelhantes, né? E o tratamento tem um pouco diferente de uma para outra. Em termos de cirurgia, quando se faz cirurgia na retocolite ulcerativa, tem que tirar o cólon todo. Tira o intestino grosso todo. E como é que fica a pessoa sem intestino grosso, doutor? Ela convive. Convive? Pega uma parte do intestino fino, intestino delgado, coloca lá embaixo no reto, faz uma bolsa ali. A pessoa vai conviver. Vai conviver normalmente. Teoricamente, quando se faz a cirurgia, só por problema, quando realmente é muito complicado, não respondeu ao tratamento clínico, toda a medicação, complicou, que se faz essa retirada do colo, porque não pode tirar o colo de todo mundo. Só realmente quando é uma doença muito complicada. Mas convive, tem muitos pacientes nessas situações, ou porque demoraram a fazer o diagnóstico, ou porque não aderiram ao tratamento. Uma coisa que eu chamo muita atenção é adesão ao tratamento. Porque muita gente começa a tomar o remédio, melhorou, acha que ficou bom. Aí para de tomar o remédio, porque na verdade ficar tomando muito remédio é muito ruim, né? É ruim, não é a menor dúvida, ninguém gosta. E aí algumas pessoas... Apesar que tem pessoas que adoram tomar remédio. Né? Tem. Aí o doutor José pode dizer, né? Tem pessoas que são fanáticas para tomar remédio, né, doutora? Tem sim, tem com certeza. E porque tá Os hipocondríacos. Os hipocondríacos, né? Essa é uma situação bem diferente dessas aqui que a gente vai discutir. Né? Exatamente. E aí, isso é o que eu sempre fiz com os meus pacientes. Melhorou, não para. Porque, deixa eu acrescentar só uma coisinha aqui. Existe que a gente chama de remissão quando a pessoa está sem a doença. Existe a remissão clínica, remissão endoscópica, remissão histológica. Remissão clínica é quando a pessoa para de ter dor abdominal, diarreia, para de emagrecer e começa
melhorar um pouco a anemia. Isso que a gente chama de remissão clínica, ou seja, a pessoa está sem sintoma. Isso não significa que ela está em remissão curada, né? endoscópica, ou seja, ela pode estar em remissão clínica quando se faz a colonoscopia ou quando se faz a tomografia, a ressonância magnética, ela tem lesão, ela tem úlcera, tem um processo inflamatório. Então é importante a pessoa não parar de tomar seu remédio. Porque se parar, Vai ela piorar. vai voltar. Vai voltar. Né? Não tem talvez. Eu teria uma pergunta para o doutor. Existem casos em que a remissão desses 3 pontos aí que o senhor colocou? Sim, existe. E aí a pessoa não usaria mais a medicação? Não, tem que continuar usando. Mesmo assim? Mesmo assim tá tem que usar. remissão lá histológica, endoscópica e clínica. Ela tem que E usar. ainda assim porque ela- se não usar, a doença vai voltar. Mas é uma coisa que a gente tem que conversar com o paciente. O paciente é que tem que decidir. A gente expõe para o paciente e ele decide. Assume o risco, né? De querer continuar usando o remédio, porque como todo medicamento, essas medicações têm seus efeitos colaterais. Então, a gente tem que expor para ele. Até o momento, a gente não tem, assim, para todos os remédios, um tempo estabelecido que vai se usar o medicamento. Bem, porque, como o senhor disse anteriormente, não há cura. Não há cura. Não há cura. É como diabetes e hipertensão, tem que usar o remédio. Controlar. Se deixar de usar o remédio diabetes, o açúcar vai subir. Se deixar o remédio de pressão, a pressão vai subir. Então a gente conversa com o paciente e fala, é isso e isso. Aí você Escolhe, né? escolhe se quer ou se não quer. Mas aí é uma decisão do paciente, mas a gente explicando o que pode acontecer. A resposta ao tratamento costuma ser rápida, doutor? É aquilo que eu falei, que depende muito da atividade da doença. Que qual está de atividade da doença, o comprometimento, qual a extensão do comprometimento da doença. Ele tomando os remédios indicados, o paciente apresenta logo regressão dos sintomas ou não? Sim, a maioria sim. Rapidamente começa a melhorar os sintomas, tá? Com uma melhora boa. Alguns casos, às vezes, é necessário uma internação para fazer medicação em ambiente hospitalar. Mas a maioria não. A maioria a gente consegue tratar ambulatorialmente, ou seja, no consultório, no ambulatório. A retocolite ulcerativa pode evoluir mal e apresentar complicações? Pode. Aí, aquilo que eu estava falando, às vezes é necessário retirar na retocolite, tirar o intestino todo, o intestino grosso todo, quando ela não responde às medicações que a gente tem. Ela pode evoluir para colangite esclerosante, que é aquele processo fibro. Que o fígado fica duro, vamos tentar dizer assim, para a pessoa entender melhor. Aí tem que fazer transplante. Certo. O mesmo acontece com o Crohn? O Crohn também. O Crohn, quando se opera, a gente não tira o intestino todo, a gente só tira aqueles segmentos comprometidos. Que está fechado, que está estenosado, né? Que está comprometendo. Aí depois liga uma parte. A gente sabe que o estômago, você se tirar uma parte, ele depois, com o tempo, ele vai crescendo novamente. Não? Tirou um pedaço do estômago, está ali. Ele não aumenta? Não aumenta. Ele vai ficar ali, vai ficar ali aquele pedaço que tirou, fica ali, não cresce. No estômago é raro, muito difícil acontecer o comprometimento. A doença comete mais a parte do intestino na parte final, né? Certo. Depois do diagnóstico da retocolite, as pessoas podem levar uma vida normal. Vida normal, tomando a medicação. Lógico, senão o bicho sempre pega. Sempre avisando isso aí, né? Tomando a medicação direitinho, vai levar uma vida normal, vai poder fazer sua atividade física, né? Certo. Isso é muito importante. Isso, às vezes, a doença inflamatória intestinal, depois a doutora Josiane também pode falar um pouco sobre isso, às vezes acaba comprometendo um pouco a parte, assim, a parte emocional. Além do aspecto emocional, a parte da libido. Social. A parte da libido, principalmente a mulher. Tá? Acaba atrapalhando um pouco a parte de libido, principalmente quando é a mulher. Tá? Certo. Mas isso não impede que a mulher possa engravidar. Sim, perfeito. O que é a psicorretocrom? Bom, me falaram essa palavrinha, eu quero saber o que é. Não sei se é o senhor ou a doutora Josiane que vão falar, ou falam ambos. O psicorretocrom foi assim, eu acho que é uma grande conquista, uma grande vitória, né, para o nosso grupo, né, que a gente tem o nosso grupo de autoajuda, que a gente faz a reunião bimensal, e depois de tanto tempo, felizmente, né, a gente conseguiu fazer aqui um convênio com a UCP, graças à doutora Josiane Garcia, para fazer esse atendimento psicoterápico.
dos pacientes com a doença inflamatória intestinal. Mas eu vou deixar para a doutora Josiane explicar o que é isso. Então vamos lá, doutora Josiane, nos explique o que vem a ser isso. Então, esse é um projeto muito caro para mim, né? Assim, porque ele faz parte de uma pesquisa. Caro no sentido de querido, né? Caro nesse sentido de ser muito importante, né? Exatamente. Porque é um projeto que é filho, vamos dizer assim, de uma pesquisa que já desenvolvo há bastante tempo, desde o meu mestrado, né? E levei essa pesquisa para o doutorado, lá na UERJ, e aí, quando fui para a UCP, levei essa pesquisa que já está lá há 2 anos, né? E a gente fazendo uma pesquisa em doenças psicossomáticas, né? A minha área de pesquisa, e depois de fazer um levantamento todo dessa pesquisa no Brasil, me interessei em fazer algum projeto em Petrópolis. Foi quando encontrei o Retocron, né, que é o grupo do doutor ligado à ABCD, Associação Brasileira, né, de Doença de Crohn e Colite Ulcerativa. E aí a gente começou a conversar da possibilidade da gente poder fazer uma assistência psicológica a esses pacientes, né? Esse convênio, né, foi firmado mês passado. Qual a importância da ajuda psicológica aos portadores dessas doenças? Então, nessa minha pesquisa é justamente isso que me interessava, saber em que ponto as questões psíquicas interferem nas doenças, né? E não é qualquer doença, são algumas doenças bem específicas. E no caso da doença de Crohn, né, e da retocolite, a gente percebe aí essa questão estressante importante, que é o que eu estava comentando, que vai ser nomeada, né, esse estresse de uma forma muito individual, muito particular, né? Então, não só cuidar da área clínica, é importante tomar medicação, né, como a área psíquica, eu consideraria uma recomendação para essas doenças, né? Assim, ou seja, o paciente cuidar da área mental dele, porque de alguma forma há uma interferência, há uma comunicação que ainda dentro das nossas pesquisas não são precisas, não se dá para dizer precisamente que questões são envolvidas especificamente nas doenças, justamente porque o ser humano ele é muito individual, muito complexo, cada um, né, vai construir a sua vida psíquica de uma forma a partir das suas histórias, né? Doutor José Francisco, no dia 7 de maio estará acontecendo a quinta caminhada, né? A quinta caminhada para doenças inflamatórias intestinais, retocolite ulcerativa e doenças de Crohn. Como será feita esta caminhada? Sairá de onde e para onde ela vai? Pois vai ser próximo sábado, né? Dia 7 de maio. A partir das 13h30, a gente vai se concentrar na Praça da Liberdade. Vamos sairmos da Praça da Liberdade, passando pela Quéria, pela Rua da Imperatriz, Rua do Imperador, pela Dr. Nelson Saep e terminando outra vez, retornando à Praça da Liberdade. Certo. Quando haverá a apresentação do coral do Remi e sorteio de brindes. Ainda tem sorteio de brindes? Tem sorteio de brindes. Poxa vida, todo ano a gente sorteia. Que beleza. A pessoa vai lá, além de participar, ajudar na divulgação, vai ter o prazer de ouvir o coral do Remi. Lógico, que é sempre depois da caminhada, bom. tem aquele relax ouvindo o coral do Remi e ainda vai ganhar prêmio. Isso é um presente. É um presente. É muito importante. Então eu convido a todos a participarem e abraçar essa causa. Então, 1h30 da tarde, às 13h30, na Praça da Liberdade. Praça da Liberdade, sábado, dia 7. Quem pegar pelo meio do caminho pode pegar na Rua da Imperatriz, na Keller, na Imperatriz, na Imperador e na Nelson Saep. Não tem motivo para não participar. Motivo. Tem a distribuição das camisas, tá? Então, ainda tem isso. E esse ano foi criado colher de chá. Foi criada a cor para doença inflamatória intestinal, que é a cor roxa. Então a gente está chamando de Maio Roxo, em homenagem à doença inflamatória intestinal. As camisetas vão ser roxas também. Certo. Para divulgar. Muito legal. E a prefeitura instituiu, né, o mês de maio como um mês de campanha aqui no município. Da doença inflamatória intestinal. Isso é importante. Parece que houve também um projeto da Câmara, né? A Câmara aprovou uma lei aqui municipal. Gilda Beatriz, né? Parece. Aprovou uma lei municipal criando, né, o Maio Roxo como um dia de conscientização da doença inflamatória intestinal. Isso é é muito importante isso, muito legal isso, muito bom. Porque a doença inflamatória intestinal é muito pouco conhecida pela população. É lógico. Quais são os apoiadores dessa caminhada?
Pois é, Aqui a gente pode dizer, não tem problema nenhum, não. A gente está contando com o apoio da Prefeitura Municipal de Petrópolis, né, que está sendo muito importante esse apoio da Prefeitura, que eles estão ajudando a gente muito em todos os aspectos, é muito importante a participação do apoio da Prefeitura. A gente conta com o apoio do laboratório Takida, do laboratório da Nestlé também, e da farmácia Inovare, uma farmácia lá de Caxias que está ajudando a gente. Certo. O laboratório de Correia, o laboratório clínico de Correia, a casa de móveis, Show Móveis também, que está dando um apoio muito importante para a gente também, na divulgação de material, confecção de camisa. Certo. São os patrões que a gente agradece. Doutor José Francisco, o que é a ABCD? A ABCD é a Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doenças de Crohn. Do qual o senhor é membro. Eu sou membro aqui em Petrópolis, sou diretor regional. A matriz foi criada lá em São Paulo, que eles começaram, que é filiada às outras associações internacionais, né, de doenças de Crohn, para estudo e divulgação da doença. E aí, nesse contexto, eu resolvi criar esse grupo de autoajuda e me filiar à ABCD. E aí tem revista, tem distribuição de material, ajuda a divulgar. A ABCD também tem um site, tem também o Facebook que ajuda a divulgar. Estão lá divulgando a nossa caminhada a nível nacional também, sabe? Legal. Bom, então essa caminhada ela objetiva especificamente alertar as pessoas para as doenças, a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Isso especificamente. A gente vai, né? divulgar a doença, chamar a atenção da população para a doença, que existe doença, que se tem que pensar na doença, tem que fazer o diagnóstico, pensar, e também chamar a atenção das autoridades públicas, né? Para poder facilitar os tratamentos e a medicação. Não deixar faltar medicação. Doutor Zé Francisco, eu quero agradecer a sua presença aqui, chamar a atenção da nossa população. Quem puder participar, será legal participar. Ainda mais que tem prêmio aí. Vamos lá, gente. Além de ter o prazer de ouvir o coral do Remi, do nosso maestro Leonardo, é uma pessoa ultra excelente, que já está com a gente lá esse tempo todo. Já está, né? Sempre apresentando lá no final da nossa caminhada. Isso é muito importante. Eu te agradeço a oportunidade de estar aqui, poder estar divulgando, estar participando do seu programa e poder esclarecer a população isso aí. Eu convido a todos para participar. Doutora Josiane, muito obrigado também pela sua presença, que só abrilhantou ainda mais a nossa entrevista. Eu queria agradecer a participação aqui, de poder estar aqui comunicando esse trabalho com o Dr. José Francisco. Queria deixar um e-mail, né, desse projeto, que eu estava explicando. O projeto chama Psico-Reto-Crohn, que é justamente a parte psicológica sendo assistida, né? O e-mail é psico.retocrohn, o Crohn escreve com CROHN, @gmail.com. E as pessoas interessadas em saber como é que é essa assistência podem escrever um e-mail que a gente vai responder. Perfeito. Tá? Doutor Zé Francisco, só uma perguntinha. O senhor falou aí de um grupo de apoio à doença de Crohn. Um grupo de autoajuda. De autoajuda. Aonde funciona esse grupo? A gente se reúne mais ou menos de 2 meses no Hospital Santa Teresa, no Salão Nobre do Hospital Santa Teresa. E aí, cada vez tem sempre um tema, ou tem Tem um dia específico? Não. Geralmente está sendo sempre a última quinta-feira do mês. Certo. Tem uma página no Facebook. Tem uma página no Facebook. Retocrohn. Exatamente. Que costuma divulgar as reuniões. Crohn se escreve C de cachorro, R de rato, O de ontem. Né? H de homem e N de nada. De nada. Pronto. Né? Então aí se escreve Crohn. Retocrohn. Entra nessa página do Facebook que vai lá, tá os dias das reuniões. Então pronto. Hoje em dia todo mundo tem acesso ao Face, é fácil. Tem o WhatsApp também, para quem quiser também lá fazer parte do grupo do WhatsApp também. Então, isso é importante, né? Quem quiser está aí às ordens. Muito obrigado a ambos pela presença. Vamos terminar nosso programa, não sem antes dizer que no fim de semana passado, infelizmente tivemos a missa, tivemos a missa, né? Infelizmente não tivemos o nosso programa, né? Nosso encontro semanal. Mas aproveitamos também, inclusive, para participar da nossa 17ª Convenção Distrital do Lions, que aconteceu na cidade de Búzios, os dias 21 ao dia 24 de maio. Né? Lá foram eleitos
a futura governadora do nosso distrito, a companheira Marília Simões, que assumirá no lugar do companheiro Maurício Eloy Silva, que é o governador atual, em julho deste ano, né? E foi eleito também o primeiro vice-governador, o companheiro Benedito Bené Chiaradia, e a segunda vice-governadora, a companheira Marlene Gonçalves. Parabéns a todos pela eleição. A convenção distrital, parabéns mesmo ao companheiro Maurício Eloy Silva. A convenção foi uma beleza, uma maravilha. Foi muito concorrida, mais de 500 pessoas, mais de 500 companheiros estavam presentes. O salão ficou cheio durante todas as plenárias. A cidade de Búzios continua linda, né? E pegamos dias maravilhosos, lá estava um sol maravilhoso, dias belíssimos. Foi muito agradável rever os companheiros do Distrito LC1 e vamos tocando para frente aí o nosso trabalho durante este ano leonístico, que está quase acabando, termina agora em 30 de junho, né? E no próximo ano estaremos de novo aí com as nossas atividades leonísticas na nossa cidade também. Muito obrigado a todos. Quero desejar um abraço especial, renovar o abraço ao Jorge Luiz pelo aniversário no sábado passado. Sábado, sexta? Sábado, né? Foi no sábado. Dar um abraço ao Jorge e a Conceição também, né? Que também fez aniversariou também no domingo, né? Desejar a ambos, nossos companheiros do debate 1550 das quartas-feiras, desejar a ambos um abraço e felicidades para este novo ano de vida dos dois. Agradecer ao Darlan aí na técnica. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Voltaremos semana que vem. E agora vocês ficam com o Plantão Imperial e em seguida com o show do Roberto com o Jorge Luiz. Um abraço a todos. Boa tarde, bom fim de semana. Fui.